verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde vem o amor. Há um texto que diz: onde estiver, texto da palavra de Deus, Jesus, dizendo aos seus discípulos que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Porque aqui está a igreja de Cristo. Somos corpo de Cristo. Isso que é a igreja. É o corpo, são pessoas. Somos nós. Não são as estruturas, mas somos nós. Estou dizendo que as estruturas é errado, não estou aqui combatendo a estrutura, mas não podemos perder a noção, a ideia de que o corpo real de Jesus, a verdadeira igreja, somos nós, as pessoas. As instituições, ela tem a sua importância, não é que elas não são importantes, não é que elas devam ser desconstruídas. Elas têm a sua importância, mas devemos sempre nos lembrar da importância maior, resgatar essa importância maior nas pessoas. Quanto nós precisamos uns dos outros. O apóstolo Paulo nos ensina, em uma das suas cartas, que o corpo tem vários membros. O corpo humano, ele tem os olhos, ele tem o ouvido, ele tem a boca, ele tem o nariz, ele tem o pé. E é isso que faz o corpo, os vários membros. Então um precisa do outro. E ele até vai vai dizer assim: já pensou? Se a mão dissesse ao olho: não preciso de você não, né? Eu me basto. Eu não quero, né, me relacionar com o olho. E é interessante que essa interdependência de um órgão ou de um membro do outro. Assim somos nós, aqui ele vai ensinar. Assim somos nós. Em sociologia, há uma linha que frisa muito essa ideia de a sociedade como corpo. E é verdade. Dentro da sociedade, cada um de nós tem uma função social. Somos interdependentes uns dos outros. E nessa interdependência criada por Deus na sociedade, existem vários papéis e várias funções. Uma delas é a função de psicologia. Ontem eu estava ministrando no QG da Paz, e a Ana estava lá comigo, e eu falava que há alguns crentes que eles acham que não precisa de psicólogo. Para que é psicólogo? Eu tenho Jesus. E é interessante, em uma palestra bem mais anterior, em outro vídeo eu dizia que, está gravado, eu dizia assim: já pensou se eu começar a falar, o meu carro está com defeito, mas eu não preciso de mecânico não. Eu não preciso de mecânico, eu vou pedir Jesus para curar meu carro. Pode até acontecer, né? Numa situação extraordinária, numa emergência, numa necessidade, pode acontecer. Como
quando tem servo de Deus que relatam experiências como essa. Iam fazer uma ministração, o carro da defesa no meio do caminho e falava: Senhor, eu não tenho como chegar a esse lugar, não tem mecânico aqui, me ajuda. Aí acontecia alguma coisa, uma carona, ou o próprio carro funcionava até chegar naquele lugar. Dali em diante, existe um mecânico para isso. O mecânico ele tem uma função social. Curiosamente, nós somos na casa de um mecânico, né? Ele tem a sua função social, o seu papel, a sua importância e é usado por Deus para abençoar a sociedade e também dessa sociedade tirar o seu modo de vida. Assim também é a psicologia, né? É só uma profissão para abençoar a sociedade. E o crente precisa assim de psicólogo, como precisa de médico, como precisa de advogado, como precisa de diversas outras funções. Nós somos uma sociedade, somos membros de uma sociedade, precisamos dessa inter-relação. E somos membros de um grupo, de um corpo também muito seleto, muito específico, que é a igreja. E ele diz que nós temos diversos dons. Somos usados nesse corpo para nos abençoarmos uns aos outros. E nesse propósito, eu escolhi 2 versículos da palavra de Deus. Eu não vou ler, vou só citar para vocês. O primeiro é Lucas 18, 16 e 17. Jesus diz assim: aquele que não conseguir se transformar numa criança, se fizer de criança ou deixar de ser criança, não pode herdar o reino dos céus. A Cecília falou que os barulhos me incomodam, né? Você preferia a gente sobe, porque... Não, ele tá falando Isso não me incomoda não, os barulhos... Não, ele tá falando Deixa eu baixar isso aqui. Ele tá falando isso aí. E o outro texto é 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo dizendo: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, sentia como criança, me comportava como criança, mas logo que cheguei à idade adulta, eu deixei as coisas de criança. Vamos conciliar esses 2 textos, um dizendo torna-se criança e outro dizendo deixa de ser criança. Vamos conciliar esses 2 textos. Em primeiro lugar, o texto de Lucas também está registrado em Mateus e Marcos. Ele está nos convidando a sermos dependentes de Deus, a ter a mesma característica de dependência de uma criança. Ele usa até uma expressão no grego, já que nós tomamos o grego como referência, uma vez que imaginamos, entendemos que os textos mais antigos, os originais, foram escritos na língua grega. Há quem diga que na verdade foi no aramaico, tem algumas suspeitas e provas disso, mas ninguém tem esse material. Se realmente foi, o grego foi copiado do aramaico, ninguém nunca viu esses textos. Então a gente tem apenas o grego em registro. Os textos mais antigos em grego, eles usam a expressão pádios, da onde vem pediatria e outros termos a mais referindo à criança. Então o que Jesus nos diz é que nós devemos ser, no nosso comportamento, na nossa relação com Deus, sermos essa criança. Eu entendo até que ele nos convida, que Jesus nos convida a termos a atitude de filhos, na mesma relação que uma criança tem com seus pais. Ver Deus como esse pai. Aliás, é o mesmo Jesus que nos ensina a buscar Deus dessa maneira, quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus. O inglês é muito interessante. Em português, às vezes, essa palavra também ela aparece. É muito comum, às vezes, nós nos referimos a nossos filhos como crianças. Eu conheço várias pessoas que falam assim: as minhas crianças.
Quando ela diz as minhas crianças, ela está dizendo os meus filhos. No inglês isso é muito mais comum, o termo children, se referindo a filhos. Em português é menos comum, mas também acontece. Então é como se Jesus dissesse assim, aquele que não pode se fazer de filho, não pode ter essa relação de dependência com Deus, não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus está nos convidando é ter essas características de dependência e de submissão a Deus. Se colocar diante dele, acreditando nos seus cuidados, na sua proteção, no seu amparo. E como é gostoso quando a gente pode lembrar, quem é que pode lembrar disso? Porque aí a gente entra numa outra complicação que já é uma complicação emocional. Quando a gente fala de infância, tem muitas pessoas que querem esquecer a infância, não querem nem sequer lembrar da infância. Teve uma infância tão difícil, uma infância tão dolorosa que não quer nem lembrar. Tem outros que não tiveram esse referencial de amparo. É muito interessante, inclusive, quando falamos de Deus como Pai, para algumas pessoas isso é algo muito difícil, é até traumático, porque a referência que elas têm de pai é uma referência negativa. Um pai abusador, um pai opressivo, um pai que maltratava, um pai que não dava carinho, um pai que abusava. E é muito interessante que a criança, ela compreende Deus a partir do seu pai, porque a nossa estrutura social, a nossa estrutura psicológica faz isso. Uma criança não tem conceito de Deus. Nós nascemos, nós viemos a esse mundo sem conceitos. Embora, mesmo não tendo conceitos, ela pode experimentar Deus. Ela pode experimentar Deus, mas ela não tem conceito de Deus. E ela vai começar a ser ensinada. Quando alguém fala de Deus para ela, quais os termos que vai usar para a criança entender Deus? A Pai do céu. A criança muito pequena, aí ela começa a formar uma ideia de Deus, um conceito de Deus. Colocando entre aspas a ideia, conceito, porque sempre vai ser uma ideia, deve ser sempre uma ideia em construção. Deve ser sempre um conceito em construção. Porque Deus é um ser infinito, é um ser que não cabe na minha compreensão, não cabe na Bíblia. É interessante, às vezes a gente fala assim, né? Você quer conhecer Deus, leia a Bíblia. Você vai começar a conhecer Deus. A Bíblia não pode esgotar Deus. Deus não pode estar contido aqui. Porque Ele é ilimitado, Ele não tem fim. E essa construção de Deus, essa construção da ideia de Deus, do que Deus é algo que vai ser constante, vai ser para a nossa eternidade. É outra coisa também que a gente não entende. Que começa quando nós somos criança, o início, o pontapé inicial, é quando alguém diz assim, papai do céu, e a criança ela tem um referencial, papai da terra. Mas quem é esse pai da terra? Então emocionalmente ela já começa a ter uma noção de Deus, uma noção no seu emocional. E ela cresce, e ela vai aprender teorias de Deus, ela enche a cabeça de teorias de Deus. Mas emocionalmente ela já tem uma dificuldade nessa relação com Deus. A sua criança interior já tem uma barreira, já tem alguma coisa que a impede de desfrutar na sua intensidade essa acolhida de Deus, esse amparo de Deus, esse colo de Deus, esse carinho de Deus, esse amor de Deus. Ela até sabe, porque saber é diferente de sentir. Saber que Deus me ama é uma coisa, sentir o amor de Deus é outra. Para sentir o amor, na maioria das vezes, claro que a gente pode, eu nunca tive um referencial de amor. Eu sou uma pessoa que olha para a minha vida e não vejo um pai que me amava, uma mãe que me amava. Eu não tive uma pessoa que me colocasse no colo. Já fui criado à base do sopapo. Fui criado na base da pancada.
Não tem esse referencial de amor. Então, para nós que tivemos esse tipo de vida, é muito difícil sentir o amor de Deus. Não basta a teoria. É muito difícil. Então, a criança que eu fui um dia, que ainda está dentro de mim, ela tem muita dificuldade de se colocar no colo de Deus. Aí Jesus nos convida a isso, deixar e vir a mim a criança. Eu quero que você, na relação comigo, se torne criança. Seja criança, reviva os seus momentos de criança. Mas se nós tivermos uma criança, né, ferida, tudo que a gente quer é não lembrar dessa criança. Tudo que a gente quer é esconder essa criança. É muito comum a gente encontrar pessoas assim, olha, por favor, eu não quero lembrar da minha infância. Porque as lembranças são dolorosas, são lembranças difíceis. Toda vez que eu lembro da minha história, é para sofrer. Então, eu quero esquecer isso. E eu não tenho nenhum referencial que eu possa lembrar, algo bom que eu possa lembrar da minha infância, de um pai protetor, de uma mãe protetora, ou de alguém que fizesse às vezes, uma avó, que às vezes acontece, não tem pai, não tem mãe, mas tem uma avó. A pessoa, não, minha avó, poxa, minha avó era tudo de bom, minha avó me acolhia, minha avó me aceitava, minha avó cuidava de mim, minha avó ria comigo, minha avó brincava comigo, minha avó se doava. Então eu tenho avó, eu tenho um avô, eu tenho alguém. Há algumas pessoas que não têm nenhum referencial e elas vão precisar de uma experiência muito mais profunda. Não basta uma pregação, não basta um curso, não basta uma palestra. Elas vão precisar de um processo muito mais profundo para conseguirem realmente soltar essa criança e experimentar o amor de Deus. O que Jesus nos pede, o que Jesus nos convida é isso, sermos filhos. Child, ninhos, crianças, pádios. Na relação com Deus, abandonar os conceitos, as ideias, que muitas vezes nos atrapalham. Nós nos aproximamos de Deus cheio de ideias. Quantas vezes é muito comum nós ouvirmos, e vocês já devem ter ouvido isso, as pessoas falando assim, não, porque quando a gente vai ao culto, a gente tem que ir de terno, de gravata, né? Porque se você vai diante de um juiz, você não vai de qualquer jeito. Ou seja, a ideia de que Deus é algo... É todo o direito da pessoa, se ela quiser manter uma relação com Deus desse jeito. Deus como rei, você como servo. Perfeitamente natural que isso aconteça. Mas, mais do que ser servo, Deus nos convida a sermos filhos. Você pode ter uma relação com Deus como ovelha. Davi diz, aliás, é um dos salmos mais bonitos da Bíblia, é um dos textos mais bonitos da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode ter uma relação de Deus assim, se imaginando uma ovelha. Mas mais do que ovelha, o Senhor nos convida, Deus nos convida, o Eterno nos convida a sermos filhos. Nem que seja alguns momentos ao longo do dia, sem descobrir que Deus é Pai, o Pai eterno. Não é o Pai da terra. O Pai da terra é limitado, o Pai da terra é fechado, o Pai da terra tem características bastante conhecidas. O Pai eterno é uma relação que você vai sempre estar descobrindo algo novo. É novidade sempre, é todo dia uma novidade. Se você se permitir a isso. Se você fechou, Deus é isso, acabou. Mas Deus, o que o Senhor tem para mim no dia de hoje, na nossa relação, é isso que é se tornar filho, dependente. É o aprendiz, é aquele que precisa sempre aprender, todo dia aprender algo mais, algo novo. Assim é a criança. A criança por si só é um ser em construção, porque ela não sabe tudo, ela precisa aprender algo novo todo dia. É muito interessante a gente que tem netos. O Mateus perguntava, vovô, o que significa essa palavra?
O que é isso? O que é aquilo? Aliás, tem uma fase da vida que é do por que isso? Por que aquilo? Porque ele está em construção. Deus nos convida. Deus nos convida a entrar na relação com Ele com essa curiosidade de descobrir cada dia um pouco mais. Sermos crianças nesse sentido. Por outro lado, quando Paulo diz, quando eu era criança, eu deixei de ser criança. Olha, Paulo precisava, como todos nós, ser criança na relação com Deus. Mas o termo que ele está usando aí é népios. No grego é népios, o que seria no nosso português seria o equivalente a dizer: quando eu era criança, eu tinha algumas atitudes próprias de criança, mas que elas não são bem aceitas na minha vida de adulto. É a mesma coisa que eu usar o termo infantilidade. Tem certas coisas que o adulto faz que é muito comum em criança, mas que não fica bem para o adulto. Um exemplo: bico, fazer biquinho. É muito comum em criança, mas que é algo que traz muitos problemas para a vida de um adulto, que traz dificuldades nos relacionamentos, que impede a pessoa de desfrutar a vida plenamente. E isso vai poder ficar mais claro com a ilustração que eu vou contar para vocês da minha própria vida. Vocês são pessoas que me conhecem já há muitos anos. Há uma experiência que aconteceu aqui nessa casa há muitos anos atrás. Tem muitos anos, deve ter uns cerca de uns 20 anos. Cerca de uns 20 anos atrás. Eu já era psicólogo, então por isso eu comecei, em função de já ser psicólogo, em função de estar em alguns processos de crescimento, eu comecei a me perceber um pouco mais. Eu tinha muitas atitudes infantis sem que eu percebesse. Talvez algumas delas ainda hoje existem. Mas eu sou um ser em construção, estou aprendendo a me descobrir. E algumas delas eram muito acentuadas, eram muito fortes. E houve um período da minha vida que simplesmente eu não enxergava isso. Eu vou dar esse exemplo para ficar mais claro ainda. Se eu chegasse num ambiente, chegava aqui num ambiente como esse, e eu cismava, não precisava realmente estar acontecendo, eu cismava que eu estava sendo rejeitado, não estava sendo bem aceito, ou estava inadequado de alguma forma. Eu tinha, já um homem feito, eu tinha a mesma atitude que eu tinha quando eu era criança. Quando isso acontecia lá atrás, quando eu era criança, eu simplesmente me escondia. Me enfiava num buraco, me escondia debaixo da cama. Eu morava numa casa, e em uma época da minha vida eu morava numa casa que tinha um sótão, aquelas partes que não era nem sótão, era aquela, na casa assim, tem casa que tem laje, e por cima da laje tem a telha. Então fica aquele espaço apertado, com caixa d'água, um espaço muito sujo, bastante quente. Muitas vezes na minha infância eu me escondia ali. Eu amava o jeito de trepar e se enfiava naquele buraco e ficava ali escondido. Horas a fio ali escondido. Às vezes minha mãe me procurava, não sabia onde eu estava ali enfiado. Ou às vezes eu subia numa árvore muito alta e ficava lá em cima. Às vezes, muito da parte do dia, ou seja, uma atitude de ficar no meu canto, uma atitude de me isolar, uma atitude de me esconder, de fugir. Cresci, me tornei adulto, estava às vezes numa festa. Não sei se já se lembra de situações como essa, podia estar numa festa. Eu me sentia rejeitado de alguma forma, eu me sentia inadequado de alguma forma, eu ia saindo de fininho, sem falar com ninguém, sem dar satisfação a ninguém. Podia estar com Jacira, podia estar com outras pessoas que não queria nem saber, ia saindo de fininho, ia para casa. De repente ela me procurava lá, ou quem eu estivesse me procurava, cadê o Carlos? Isso, eu vim embora. Chegava em casa, o que houve que você veio embora sem falar comigo? Ah, não, eu tive dor de cabeça, ou tive uma indisposição.
eu mentia para mim mesmo. Eu falava aquilo como se aquilo fosse verdade. Eu não conseguia me enxergar e ver que na verdade não foi a dor de cabeça, não foi uma dor de estômago, não foi uma disposição que fez eu me retirar daquele lugar. Foi eu me sentir rejeitado e fugir. Uma vez eu estava aqui nesta casa e nessa época eu já tinha uma noção de que isso acontecia comigo. Eu já tinha uma noção de que essa criança aparecia e eu fugia. Então eu já comecei, nessa época eu já tinha começado a abrir um diálogo interno comigo mesmo. Abrir um diálogo interno com essa criança que eu passei a chamar de Carlos Alberto, que é o meu nome completo. Porque era a maneira como eu era chamado na infância e a maneira que eu gosto de me tratar. Eu gosto que os outros me chamem de Carlos. Pode continuar me chamando de Carlos. Mas o meu diálogo interno com a minha criança, primeiro foi Carlinho, mas depois eu falei assim, não, Carlinho não era o jeito que eu era chamado, não é o jeito que eu realmente gosto. Eu gosto de chamar de Carlos Alberto. E aí a gente escolhe o jeito que quiser chamar. E eu estava aqui nessa casa, estava eu, Beth, Jacira e Renato conversando, os quatro. Muito vocês vão lembrar dessa experiência. Né? Somente quem vive é que lembra. E aí estávamos, não nessa sala porque a casa era diferente, a casa era uma outra configuração. Estava a Beth sentada, Jacira, Renato e eu, e Beth levantou para ir à cozinha para fazer não sei o quê. Logo em seguida, Jacira levantou e foi atrás da Beth, que é muito comum, a mulher se levanta, a outra vai atrás. E ficou eu e Renato. O Renato levantou e foi atrás das mulheres. Você ficou sozinha. Qual era a reação natural, normal de qualquer adulto saudável? Vou atrás também, né? Levantar e também vou atrás, normalmente, né? O grupo movimentou, eu também me movimento. Mas um acontecimento simples da vida para mim era dramático. Eles me deixaram, ninguém me chamou para ir junto. Ninguém chamou ninguém. Todo mundo foi atrás do outro sem ser chamado. Essa é a explicação lógica. Quando você está curado, você consegue ver as coisas de um outro jeito. Mas quando você está ferido, quando você é um ser ferido e você não enxerga, você não consegue enxergar. Ali eu já tinha até uma noção de que o problema era meu. Já comecei a ter uma noção, mas no passado nem sequer eu via isso. Eu ia embora, sumia daquele ambiente. Quando eu me procurar, cadê o cara? Sumiu. Foi embora, né? O que aconteceu? Aí vamos supor, ela chegaria em casa e eu senti um mal-estar, eu não queria me incomodar, não queria atrapalhar. Você tá lá com seus amigos, então eu vim embora. A desculpa que eu dava para mim mesmo e para o outro. Para não lidar com a verdadeira razão que era eu me sentir rejeitado. Com uma bobagem. E se naquele momento eu chegasse para alguém e falasse assim, poxa, me senti rejeitado. Eu me senti rejeitado porque vocês saíram e a pessoa entrasse com esse discurso. Não, mas uma bobagem dessa, o que faria? Fecharia. Aí que eu fecharia mais ainda, porque eu, poxa, como eu sou ridículo. Aí Sentiria pior ainda. o desdobramento de um outro sentimento, eu me sentiria pior ainda. Quer dizer, eu preciso mesmo esconder de mim esse sentimento de infantilidade, porque isso é feio. Naquele momento, naquele dia, eu já estava começando a entender isso, mas o sentimento estava muito forte, Aí eu saí do ambiente, fui pro portão, cheguei no portão, eu olhei o carro assim, que estava assim, Passat verde que eu tinha, olhei pro carro, falei, vou entrar no carro, vou embora. Mas eu travei no portão. O adulto dentro de mim já estava sendo mobilizado. O adulto começou a falar assim, Carlos Alberto, Jacira gosta de você, ela não ia te rejeitar. Beth e Renato, eles gostam de vocês, não foi de propósito. O adulto começou, e isso tem que partir de dentro. Qualquer pessoa, aí uma dica para o pessoal de aconselhamento, mais uma dica aí. Qualquer pessoa que tenha noção de aconselhamento e psicologia, o que pode fazer naquele momento, então vem cá que eu vou te dar um abraço. Vem cá que eu vou te acolher. Você está sentindo isso? O sentimento é válido, vem cá que eu vou te dar um abraço. As explicações nesse momento, é claro que depois, num outro momento,
essas explicações podem ser dadas, essa compreensão pode ser dada e ajudar a pessoa a entender ela mesma. Mas naquele momento que o sentimento está forte, nenhuma explicação vai resolver o problema. A pessoa, nesse exemplo específico, precisa ser acolhida. Eu travei no portão. Como eu já tinha um conhecimento, eu comecei a dialogar comigo mesmo. E aí eu consegui voltar. Voltei e sentei no mesmo lugar. E aí vocês vieram da cozinha. E começaram a conversar comigo com aquela alegria, com aquele entusiasmo. Aí eu olhava assim para vocês e falava, mas vocês me deixaram. Vocês me abandonaram. Mas vocês me abandonaram. Como é forte essa emoção, como é forte esse sentimento. Hoje, uma noção maior que eu tenho dessa área emocional, e depois de várias experiências que eu tive de sentir Deus me acolher, Deus me tratar, Deus me abraçar, de outras pessoas também me ajudar a entender, me permitir ser criança em alguns momentos, a criança traumatizada, e com isso me acolher, me abraçar. Ter essa experiência de acolhimento e de validar meu sentimento me ajudou a me libertar desses sentimentos. Na medida que eu deixo essa criança ferida ir a Deus, ela é curada, ela é tratada, eu consigo crescer, eu consigo amadurecer, eu consigo me desenvolver. Obviamente, como eu disse, vou voltar a repetir, pode ser que eu ainda tenha atitude infantis que nem sequer eu tenha consciência disso. Mas hoje é uma oportunidade, né? Eu descobri algo mais da minha personalidade. Eu espero poder descobrir. E espero que a gente, nessa manhã também, possa se olhar um pouco mais, possa se ver. Se de um lado eu preciso ser criança, nessa relação com Deus, me colocar nos braços dele e ser dependente, desfrutar dessa proteção, desfrutar desse cuidado, desfrutar desse carinho, desfrutar desse amor. Por outro lado, também preciso, e eu acho que acredito até que é mais difícil, deixar aquela criança ferida, lembranças da minha infância, que aparecem no meu dia a dia, isso que é chamado de regressão. Em psicologia nós chamamos de regressão, o que nós chamamos de regressão é isso, é quando a gente, sem consciência, sem ter consciência, age como criança. Às vezes, dependendo do olhar do outro, o outro assim percebe claramente, aquilo está visível. Não precisa nem ser formado em psicologia. Dependendo da sensibilidade, aquilo é visível, que o outro está com atitude infantil. Naquele momento, então, aquela pessoa está regredida. O que eu vou convidar vocês nessa manhã de hoje é fazer isso de forma controlada, ou seja, eu vou me permitir regredir, deixar a criança dentro de mim e deixar a criança no sentido não da dependência, mas no sentido da ferida, daquilo que não ficou resolvido lá atrás, das experiências que foram ruins, que foram traumatizantes, que ainda afetam a minha vida de hoje. Vou me permitir ir a Jesus para poder ser curado. Há uma experiência que eu vivi alguns anos atrás, uma outra experiência que eu compartilho inclusive no meu Facebook, nos textos que eu publico diariamente. Uma experiência que eu escrevi, quem quiser ler na íntegra, só visitar a nossa página. Alguns anos atrás, eu não gostava de bicho, não queria ter bicho em casa. Ter bicho nem pensar, bicho de estimação, bicho doméstico, nem pensar. E aí a Débora, minha filha, estava com mais ou menos uns 8 anos, uma das minhas filhas estava com 8 anos e ela pediu um coelhinho.
Eu falei, não vamos ter coelhos, dar trabalho. Não, mas vamos ter um coelhinho para atender o desejo dela, eu fui lá e comprei uma coelhinha. Mas aí bateu uma outra questão minha emocional, poxa, a coelhinha vai ficar sozinha. Compra um coelhinho. Aí comprou um coelhinho para fazer companhia. Só que o coelhinho era macho, ele ficou macho e fêmea. E eles acasalaram, eu não percebi que eles acasalaram, eu não percebi que ela havia ficado prenha, que ela estava com filhote. E um dia pela manhã, o coelho era da Débora, mas quem acabava alimentando o coelho era eu. Eu não percebi que a coelhinha estava grávida e ela teve os filhotes caíram no chão. Aí eu peguei, sem experiência, peguei o filhotinho e coloquei para ela, botei uma proteção para não cair mais e botei o coelhinho para ela, só que ela não quis mais, ela rejeitou. Hoje eu sei disso, que o coelho não aceita, se botar a mão ele não aceita, isso tem outras espécies também que é assim. E aí então, eu me senti muito culpado, porque poxa, eu sou responsável por esse coelhinho tá abandonado, olha o emocional aparecendo, né? Eu me identifiquei com o coelhinho por ter esse sentimento de abandono, de desamparo. Daí a minha dificuldade de lidar com rejeição, e que me prejudicou muito ao longo da minha vida, mas isso é uma outra história. A história para falar na minha terapia. Eu me identificar com o coelhinho, falar, a culpa é minha, dele estar abandonado, a culpa é minha, Aí fiquei com aquele sentimento do coelhinho. E aí, eu, Jacira e as crianças, a gente se articulou para cuidar dos bichinhos. Isso tem muitos anos também, né? Vários anos. Os filhos são tudo crescidos. E aí então, nós levantávamos de 3 em 3 horas para dar uma madeira para os coelhinhos. Aí eu fui me apegando àqueles coelhos. Fui me apegando, eu comecei a sonhar com os coelhinhos, sonhei que estava com eles, né, brincando com eles, que os coelhinhos estavam pulando dentro de casa. E aí a gente foi sair com as crianças e botando os coelhinhos numa caixa e botando no carro. Quando a gente saiu de manhã e voltou à tarde, os coelhinhos começaram a morrer do nada. Depois de uma semana cuidando dos coelhos, os coelhinhos começaram a morrer. Mas assim, rápido, começaram a morrer. E eu tinha dito, até pouco tempo desse evento de ter coelho, que eu não ia ter animal. Eu falei assim, se esses coelhinhos não morrerem, eu vou ficar com um deles, vou ficar com o mais bonitinho. É um malhadinho. Começaram a morrer os coelhos, e o último a morrer foi o malhadinho. Quando o malhadinho morreu, eu comecei a chorar. Chorar, mas chorei, comecei a chorar. Aquele choro, aquela dor. Isso era o meu emocional, mas o meu intelectual dizia assim para mim, para de palhaçada. Para de besteira, você está chorando por causa de coelho. Tanto ser humano no mundo morrendo, tanta gente passando necessidade. E você chorando por causa de coelho, para com isso. Aí eu levantava, enxugava o olho, lavava a cara e falava, não, tem que parar com isso. Aí eu começava a fazer alguma coisinha, fazer outra. Daqui a pouco aquele sentimento ia vindo, eu começava a chorar. Aí, mais uma vez, vinha aquela razão dizendo, para com isso, você não tem motivo para estar chorando desse jeito. Que besteira, engole esse choro. Você lembra alguém? Engole esse choro, para de palhaçada. Mas aí teve uma hora que eu não aguentei mais, e falei, preciso soltar isso. Aí comecei a chorar. E comecei a conversar com a Jacira. Não pode ser minha psicóloga, mas curiosamente também é formada em psicologia. Que razão. Comecei a chorar e conversar com ela. Na medida que eu fui falando, eu fui resgatando certas lembranças. Aí eu fui lembrar dos meus bichinhos de infância que eu não podia ter. Eu trocava pintinho por garrafa,
pintinho começava a crescer, ainda não tinha nem osso direito, morria. Era comido pela minha família, porque a gente passava muita fome, né? Então a minha pegava o bichinho, né? E eu mesmo estava com dificuldade de comer, porque eu me apegava no bicho. Afeto. Tinha afeto. Morava muito na casa da minha avó, de favor. Qualquer bichinho que eu tivesse, a minha avó dava. E o último bicho foi, eu tinha 14 anos, foi um cachorro. E a minha avó deu esse cachorro porque esse cachorro ficava saindo do lugar que a gente ficava para ir para casa do vizinho, do vizinho, porque tinha uma cadela lá que estava no cio. A minha avó aproveitou que o cachorro estava indo para lá, o cara gostava do cachorro, minha avó falou, fica com ele. Comecei a perguntar, avó, cadê meu cachorro? Cadê meu cachorro? Ah, não sei de cachorro, não sei de cachorro. Aí descobri onde o cachorro estava. Aí o cara falou, não, sua avó me deu, porque esse cachorro também só vivia aqui. Aí eu fiquei com mágoa da minha avó e com mágoa do cachorro. Mágoa do homem que aceitou seu cachorro. E falei pra mim mesmo, eu nunca mais vou ter bicho nenhum. 14 anos. Esqueci. Fiz 15 anos, não tive mais bicho, 16, 17, 18, 19, 20 e poucos anos casado. Eu caí na armadilha de me apegar a um bicho. Quando eu perdi o último bichinho, a dor que eu estava contendo, que eu nunca pude chorar na minha infância, porque sempre tinha alguém dizer, para de palhaçada. Tá chorando por causa de bicho. Não está vendo que a sua família está passando necessidade? Seja adulto. Seja adulto antes do tempo. Seja adulto na hora errada. E depois que eu me tornei adulto, as coisas de criança ficaram para trás. Deixa isso para lá, acabou. E é claro, fiquei um adulto aleijado. Ainda hoje, né? Ainda hoje. E aí, conversando com a Jacira, começou a vir aquela dor. E as lembranças da onde vinha realmente a dor. Eu chorei, não. Eu chorei. Depois que eu botei tudo aquilo para fora, aí eu pude orar pedindo a Deus que me confortasse, que me consolasse. E me ajudasse a elaborar todas aquelas perdas daqueles bichinhos. É muito interessante, às vezes, até, como essa questão emocional nossa, às vezes a gente se protege tanto que a gente não sente a dor, quer dizer, não sente a dor de um jeito, mas vai sentir de outro. Vai sentir dor nos sintomas, nos problemas que a gente vai causando. Eu me lembro que antes de eu passar por esse processo de restauração, como eu zombava dos outros que estavam chorando por causa de bicho. Como eu achava graça, como eu zombava, como eu escarnecia, como eu era irônico com as pessoas que estavam chorando por causa de um cachorro, por causa de um bicho qualquer. Eu não conseguia entender a dor do outro, eu achava graça, eu zombava, eu era sarcástico. Aliás, uma das características que eu desenvolvi muito ao longo da vida de proteção foi ser sarcástico. E é alguma coisa, eu falei que eu precisava descobrir algo hoje, é alguma coisa que eu ainda preciso crescer. Já mudei um pouco, mas preciso avançar um pouco mais. Então acho que é isso. Acho que chega de falar, vamos partir para a prática. Nós estamos gravando, mas eu vou pedir para ela desligar. Você que nos assiste, temos um curso aí que dá para chegar, você não só ter a teoria, mas também poder participar da prática. É isso. Vamos nós agora.